Boa tarde. Esta comunicação estrutura-se num trabalho de investigação em curso no âmbito de doutoramento em estudos de património, especialização em museologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Neste breve contexto de partida, pretende-se apenas focar nos contributos que as interinfluências entre portugueses e japoneses durante o conhecido por século cristão, isto é, entre 1543 e 1639, terão tido para o desenvolvimento das ciências da saúde. De forma muito sucinta, mas para breve enquadramento, salientam-se alguns acontecimentos com influência direta na área da saúde durante o período de interesse, ou seja, desde a chegada dos portugueses ao Japão em 1543 até à sua expulsão definitiva em 1639 por ordem do shogun Tokugawa Iemitsu. Destaco o ano de 1547, em que já se tinham fixado 10 jesuítas no Porto de Oita, cidade anteriormente chamada de Funai, incluindo o padre Luís de Almeida, figura fundamental para a difusão da Nanban Igaku, ou medicina ocidental, tal como veremos a seguir. Em 1571, Nagasaki tornou-se o principal centro missionário do Japão. A partir de 1583 começaram a chegar aos poucos outras ordens religiosas e em 1600 chegaram os holandeses. É de salientar a importância destas ordens religiosas, principalmente a dos franciscanos, para a continuidade da prática da medicina ocidental introduzida pelos jesuítas, assim como o papel dos holandeses. Sabe-se que a influência dos portugueses foi bastante transversal, englobando diversas áreas, como a da política, da guerra, da arte, da alimentação, da ciência, da literatura e gramática, da arquitetura, do urbanismo ou até mesmo da moda. A título de exemplo, podem destacar-se duas inovações introduzidas pelos portugueses, uma na área da guerra, que foi a introdução da espingarda, e que também terá repercussões na área da saúde, tal como veremos a seguir, e a outra na da moda, com a introdução do botão. No que toca à arte, a chegada dos portugueses ao Japão impulsionou um novo tipo de arte denominada Nanban, palavra que advém de Nambanjin, ou seja, bárbaros do sul. Esta arte inclui obras que representam ocidentais ou elementos da cultura ocidental ou que possuem características morfológicas ocidentais ou que serviam para usos ocidentais. Um bom exemplo disso são estes biombos Nanban do Museu Nacional de Arte Antiga. Não obstante, pouco se sabe sobre as interinfluências na área da saúde, nem sobre o património que possa ser delas evidência, pelo que se pretende dar algum contributo para tal conhecimento. Assim, definiram-se algumas questões de interesse de partida. Que inovações foram introduzidas no Japão pelos portugueses, especialmente pelos jesuítas ao serviço do rei português relacionadas com a temática da saúde? Que testemunhos subsistem de interação e em que instituições museológicas, potencialmente também arquivísticas, japonesas e portuguesas se encontram? Dentro desta questão é importante averiguar que efeitos poderão ter sofrido tais testemunhos em resultado de desastres naturais ocorridos em Portugal e no Japão, que estratégias de gestão de risco têm sido assumidas para garantir a sua preservação integrando-se nas de comunicação e, por último, que relações existem entre as instituições museológicas portuguesas e japonesas e como poderiam ser fortalecidas e expandidas. Essas questões suportam então os objetivos gerais e específicos a atingir, isto é, pretende-se contribuir para o conhecimento dos bens culturais resultantes da interação entre portugueses e japoneses no século XVI e XVII, com influências para a medicina e farmácia nipónicas, que integram coleções de museus, potencialmente também arquivos portugueses e nipónicos. Mais especificamente, objetiva-se recolher, enquadrar e sistematizar informação histórica relativa aos contributos relacionados com a saúde de caráter inovador à época para os japoneses, objetos, materiais, métodos de trabalho e infraestruturas. Este é o objetivo que está a ser trabalhado neste momento e, a partir de alguns resultados obtidos, constitui o principal enfoque desta comunicação.
Localizar e caracterizar os testemunhos culturais desses contributos em instituições museológicas públicas, principalmente, mas potencialmente também arquivos, em território nacional e japonês. Pretende-se ainda contribuir para a preservação dos bens culturais localizados e para a sua potenciação em prol do desenvolvimento, procurando comparar as estratégias para a sua preservação no que diz respeito a planos de gestão de risco, incluindo o de desastre natural. Propor medidas de melhoria das estratégias identificadas, beneficiando da partilha de experiências e a partir da aferição da sua eficácia, e constituição de plataforma online que promova as interações profissionais e culturais para comunicação mais inclusiva, fruição e desenvolvimento por parte da sociedade global. Estes dois objetivos estão em sintonia com os objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. O primeiro objetivo orienta-se pelo objetivo 4º e o segundo pelos 16º e 17º. No que concerne à metodologia e em modo muito sintético, considera-se a pesquisa documental e análise de conteúdo, inquéritos por questionário online, entrevistas presenciais de campo e visitas de campo em território português. Dos resultados gerais que se pretendem alcançar, sintetiza-se a ideia da produção de conhecimento científico inovador, da criação de uma cartografia e catálogo online relativos aos bens culturais localizados, da criação de uma comunidade de prática internacional online que alimente a constituição da rede de contactos e estabelecimento de parcerias entre entidades de forma a potenciar a organização cultura de rotas de turismo cultural e, por último, da promoção de reuniões científicas em múltiplos formatos de partilha e discussão, como esta que estamos a realizar agora, por exemplo. No que diz respeito à medicina europeia, sabe-se através de autores como Melo, Vaz e Cabral em Pita que antes da chegada dos portugueses ao Japão e das relações bilaterais de influência que se estabeleceram posteriormente, era baseada na teoria moral hipocrática e no galenismo. Hipócrates afirmava que o corpo humano tinha 4 humoras, eram eles a fleuma, ou seja, o muco, o sangue, a bilis amarela e a bilis negra. E que quando surgia a doença, isso significava que havia ali um desequilíbrio entre os 4 humores e o papel da terapêutica era expulsar o humor em excesso. Galeno adaptou a patologia humoral de Hipócrates à farmácia e afirmava que os medicamentos se dividiam em 3 grupos. Eram eles os simples, que apenas tinham uma qualidade, que podia ser frio, quente, úmido ou seco. Os compostos que possuíam mais que uma qualidade e os específicos que possuíam uma ação específica, laxativos, diuréticos e eméticos. A medicina ocidental foi no século XVI muito enriquecida pelas drogas provenientes do Novo Mundo. No que concerne à medicina japonesa, Janeiro e Marques referem que era imbuída das práticas de medicina tradicional chinesa, a Kampo Igaku, que terá chegado ao Japão no século VI. Esta medicina baseava-se na teoria dos 5 elementos, o fogo, a terra, metal, água e madeira, e considerava que a doença era um desequilíbrio entre Yin e Yang e que o corpo humano funcionava como uma espécie de central de energia em que se estimulavam determinados pontos específicos para obter os resultados esperados. Para isso, recorriam à acupuntura, massagens e moxibustão. A farmacopeia, intitulada Onzo Gaku, ou Estudo das Ervas, ensinava a extrair remédio das plantas. A partir do Tratado de Luís Freud, de 1585, intitulado Tratado em que se contém muito sucinta e abreviadamente algumas contradições e diferenças de costumes entre a gente da Europa e esta província do Japão, citado por Loureiro, podem referir-se às seguintes diferenças entre Portugal e Japão no que concerne a técnicas e métodos de diagnóstico, a terapêuticas e tratamentos médicos, aos instrumentos cirúrgicos, à organização da farmácia e à formação dos médicos. Eu só vou mencionar alguns. O aborto na Europa não era prática habitual, já no Japão era bastante comum, existindo mulheres que chegavam a abortar 20 vezes. Nas crianças europeias era muito comum a prática de sangrias. No Japão não se realizavam sangrias nas crianças, curando-as com botões de fogo, que é o mesmo que dizer através de moxibustão.
Os homens europeus costumavam sangrar-se nos braços. Os homens japoneses sangravam-se com sanguessugas ou diretamente com faca na testa. Enquanto os europeus cuidavam de determinadas patologias com recurso à sangria, no Japão eram tratadas com botões de fogo. No que toca a enfermidades, era raro os europeus terem bexigas, ou seja, a varíola. No Japão era bastante comum, chegando mesmo a causar cegueira. As alporcas, mais conhecidas por escrúfulas do pescoço, ou numa linguagem mais técnica, linfadenite cervical micobacteriana, dores de pedra, gota e peste, eram doenças frequentes na Europa, mas entre os japoneses eram raras. Enquanto na Europa os doentes com fastio eram incentivados e por vezes forçados a comer, no Japão não insistiam e deixavam o doente morrer. Na Europa faziam-se mesinhas de galinha e frango para os doentes, os japoneses davam-lhes peixe e ragão salgado, que é uma espécie de raiz comestível, uma planta com uma raiz comestível. Na Europa, quando um doente estava com desinteria, fazia-se uma mesinha à base de arroz cozido sem sal, de forma a estancá-la. No Japão, este era o alimento mais habitual, como é para nós o pão. Na Europa, os doentes eram acomodados em leitos, com lençóis, colchões e travesseiros. No Japão, os doentes eram deitados numa esteira no chão, com uma espécie de almofada de madeira e o seu kimono em riba, ou seja, eram cobertos pelo seu kimono. As mesinhas na Europa maceravam-se em grau ou almofariz. No Japão, moíam-se numa naveta de cobre, com uma roda de ferro entre ambas as mãos. Enquanto na Europa as pérolas eram usadas como ornamento, no Japão só serviam para mesinhas depois de serem maceradas. Se não fizessem um exame de profissão, os médicos europeus não podiam exercer medicina. No Japão, quem quisesse podia exercer. Na Europa, os médicos observavam a urina para terem mais informação sobre a enfermidade, mas no Japão nunca o faziam. Os médicos europeus prescreviam a receita para ser levantada na botica, já os japoneses mandavam as mesinhas de sua casa. Na Europa, os dentes eram extraídos com o auxílio de um alicate próprio, tenaz, bico de papagaio, entre outros. No Japão, usavam cinzel, martelo, turquês de Ferrara ou arco e flecha atada no dente. Na Europa usavam clistérios ou seringas, no Japão não. Na Europa coziam-se as feridas, no Japão colava-se papel. Todo o tratamento que na Europa se fazia com panos, no Japão fazia-se com papéis. Dos jesuítas que chegaram ao Japão, é possível destacar na área da saúde a atuação de três. Luís Freud, tal como foi referido, é o autor do Tratado de Contradições e Diferenças de Costumes entre a Europa e o Japão, que constitui uma das principais fontes de informação da época e onde refere, entre outros aspectos, as diferenças no que diz respeito à medicina e farmácia. Cristóvão Ferreira, que foi um vice-provincial jesuíta que mudou de religião após perseguições e mudou de nome para Sawan Chuan. No Japão praticou medicina, realizou cirurgias, formou vários discípulos e escreveu inclusive um livro sobre a cirurgia Nanban, intitulado Nanban Gekka Indesho, a tradição secreta da cirurgia Nanban. Este livro fala sobre a cirurgia realizada pelos Nanbanji. Existe um filme, o filme Silence, de Martin Scorsese, que foi baseado num livro de Shusaku Endo, que é um escritor, um autor japonês, e que fala sobre esse período em que Cristóvão Ferreira renuncia à fé e dois alunos dele, os padres Sebastião Rodrigues e Francisco Garupe, foram ao Japão à sua procura. Por último, o médico e cirurgião que foi responsável pela introdução e ensino da medicina ocidental, especialmente a cirurgia no Japão, que fundou um hospital com farmácia em Oita e uma Santa Casa da Misericórdia em Nagasaki, que prestava assistência aos serviços fúnebres e possuía um hospital destinado aos leprosos. O Hospital de Oita foi o primeiro do Japão e onde se realizaram as primeiras cirurgias. A farmácia era abastecida com drogas e ervas importadas de Goa, Macau e China. Luís de Almeida também ensinava medicina, que incluía o uso de unguentos com autorização e tratamento de fístulas e de feridas produzidas por tiros, e daí eu ter referido a influência da introdução da espingarda no setor da saúde. E fez muitos discípulos entre os japoneses, inclusive entre os médicos. Em sua homenagem, existe na cidade de Oita um hospital com o seu nome e foram
foram-lhe erigidos monumentos em Nagasaki e em Ondo. No segundo slide, mostrei também uma imagem que é relativa a um monumento que se situa, portanto, em frente ao Hospital de Oita, em homenagem ao padre Luís de Almeida. Portanto, os jesuítas fizeram inúmeros discípulos no Japão, a quem ensinaram as práticas de medicina ocidental. Este é o caso de Paulo Oyokan e do seu filho Vicente Oima, dois médicos japoneses que, depois de se converterem ao cristianismo e de ingressarem na Companhia de Jesus, foram influenciados por Luís de Almeida, passando a dar formação a outros japoneses. Outro discípulo terá sido Yamamoto Gensen, que, influenciado principalmente pelas técnicas cirúrgicas ocidentais, escreveu em 1619 o livro Bangan Shuyo, Coletânea Sumária dos Conhecimentos Médicos. Nishiki Shibi, que foi um médico japonês que, após a expulsão dos portugueses no Japão, conservou o conhecimento da medicina e cirurgia Nandan, acabando por ser nomeado médico oficial do shogunato. E através da obra de Costa, que faz referência a algumas cartas-armas, que eram as cartas que os jesuítas enviavam ao seu provincial com os sucessos do ano, foi possível identificar duas figuras ligadas à medicina no Japão: Francisco de Barros, que trabalhou como o correspondente ao enfermeiro e boticário no Japão, e por último Jankan Liang, de nacionalidade japonesa, que estava há 47 anos na Companhia de Jesus e foi primeiro bonzo e depois médico. Assim, aos discípulos provenientes da população local, os jesuítas foram ensinando as práticas de medicina ocidental, nomeadamente a cirurgia, a cauterização, o tratamento de feridas produzidas por tiros, fístulas e o uso de ungüentos, e introduziram palavras relacionadas com a medicina. No que diz respeito à farmácia, introduziram diversas plantas como matéria-prima para remédios, como por exemplo o guaiaco ou pau santo, que era utilizado para o tratamento da sífilis, ou mimosa pudica, conhecida por dormidara, cujas folhas eram utilizadas para gargarajos, para aliviar a tosse, e vários vocábulos relacionados, como por exemplo o álcool, a que chamavam arucoru, ou por exemplo até o frasco, a que chamavam furascu. Para além disso, os portugueses introduziram na farmácia europeia as plantas e drogas asiáticas, entre elas a cinchona e a ipecacuanha. Durante os 96 anos em que estiveram em terras nipónicas, os jesuítas fundaram santas casas da misericórdia e diversos hospitais, alguns dos quais com farmácia anexa. Sabe-se que depois dos jesuítas terem sido proibidos pela Companhia de Jesus de darem assistência médica em 1560, esta passou a ser dada pelos franciscanos, que a partir de 1590 fundaram numerosos hospitais para leprosos por todo o Japão. Estes registros de hospitais que aqui apresentamos referem-se aos que foram fundados por jesuítas, quanto aos que foram fundados por franciscanos, ainda não foi encontrada informação. Os portugueses introduziram também vários objetos, há alguns que ainda nos suscitam algumas dúvidas e que carecem de confirmação documental ou através das coleções dos museus. É o caso das agulhas de sutura e do relógio mecânico. Através de Marques, sabe-se que em 1580 foi definido pelo padre Alexandro Valignano que cada jesuíta deveria levar na sua bagagem 1000 agulhas, embora não seja referida à função das mesmas, mas considerando que foram os padres jesuítas os introdutores da cirurgia e que para praticarem as técnicas cirúrgicas necessitariam de utensílios apropriados, acredita-se que se possam tratar de agulhas de sutura. No que concerne à história das agulhas cirúrgicas, através de Kirkup, sabe-se que a utilização de agulhas em procedimentos cirúrgicos é improvável antes de 600 a.C. e que existe um manuscrito do início do século XIV com a ilustração de uma cirurgia ao couro cabeludo com agulha de sutura curva e referência a uma agulha de 1564 que levaria fio de ouro ou chumbo para reparar hérnias. Quanto ao relógio, através do The Seiko Museum Ginza, sabe-se que o registro mais antigo de um relógio mecânico no Japão é do que terá sido oferecido em 1551 pelo missionário jesuíta Francisco Xavier ao daimyo de Yamaguchi, Yoshitaka Oshi.
Tal relógio encontra-se perdido, podendo já não existir. Para além disso, os missionários cristãos terão estabelecido no Japão escolas onde os alunos aprendiam as técnicas de produção dos relógios. Embora o relógio não se relacione diretamente com a saúde, terá sido bastante importante para diversos procedimentos relacionados com a medicina e a farmácia, como, por exemplo, para medir o intervalo de tempo entre a toma de mesinhas ou o tempo de recobro de um paciente. As caixas para tabaco, sabe-se que o tabaco e, portanto, o vício nocivo de fumar foi também introduzido no Japão pelos portugueses. As caixas estão relacionadas com a farmácia, sendo muitas vezes expostas em museus alusivos a esta temática, como, por exemplo, o Museu da Farmácia do Porto e o Museu da Farmácia de Lisboa. Os óculos e livros impressos, dos quais se destacam já referidos de Cristóvão Ferreira e de Yamamoto Gensen, salienta-se ainda o Tratado de Símplices e Drogas, de 1563, da autoria de Garcia da Horta. Por fim, partilho as referências que suportam esta apresentação. Muito obrigada pela atenção dispensada e estou ao dispor para quaisquer questões.